Vamos lá. Na domingo, né, o Joel ministrou sobre a questão da pornografia, né, e eu trouxe esse assunto para a gente conversar um pouquinho aqui. E eu dei uma pesquisada durante a semana a respeito do assunto, e até eu tinha conversado com a Cíntia, até com o Joel, e eu confundi que era eu hoje, eu achei que era eu domingo, né, aí eu estava meio que pesquisando a respeito, mas enfim, foi benção, foi ótimo. E aqui, o que eu pesquisei, né? Que pornografia é uma... Muitas vezes é formado por... Né, o que são as pornografias em si? É formado por imagens ou vídeos, né? Que incitam propósitos sexuais, né? É uma forma de luxúria e o não controlar de desejos impuros, né? É isso que eu vi num site que fala sobre mensagens religiosas, tá, gente? E assim, como o Joel citou no domingo, né, na Bíblia deixa muito claro a questão de o quanto a gente tem que lutar contra esses desejos. Oi, Rai, tudo bem? E muitas vezes até a gente fugir. Boa noite, paz. E muitas vezes a gente tem que fugir, né, ou lutar ou fugir dessas questões, né? E uma coisa que é interessante, que nem em 1 Coríntios 6, 18 ao 20, diz assim, né? Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo que foi feito para o amor, idealizado por Deus, para tornar-se um, né? Com a outra parte. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo. Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço alto? A parte física não é um mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele, né? Ou seja, o que está dizendo aqui, né? Que os pecados sexuais, muitas vezes, a pornografia, por exemplo, né? A gente tem que pensar que é onde nós estamos violando, né? Até ele fala que é um aspecto diferenciado dos outros, porque é onde nós estamos violando a questão como que eu posso dizer, da santificação nossa, da sacralidade nossa, ou seja, o quanto o nosso corpo está ligado a Deus. E aqui, né, ele deixa muito claro que a questão de nosso corpo estar ligado a Deus não é somente espiritualidade, né? Não é somente espiritual. O nosso corpo não é somente uma parte do nosso espírito. Não. O nosso corpo faz parte do nosso espírito, né? O corpo, nada se separa. E nós somos pessoas que, como colocado aqui, né? Que nós estamos... o nosso corpo é um local sagrado, onde mora o Espírito Santo. Então, assim, a partir do momento que nós estamos violando isso, nós estamos não só violando a questão do nosso corpo, mas também a questão espiritual, né? Porque o Espírito Santo mora em nós. Nós somos templos do Espírito. E como é falado na palavra aqui, o que diz, né? As pessoas têm que ver Deus no nosso corpo e através do nosso corpo. Ou seja, são nas nossas atitudes, no jeito como a gente... Então, não é somente na igreja, né? A Renata usa uma coisa muito legal, que ela fala que é fácil ser sal no saleiro, né? Ou seja, é fácil a gente ir para a igreja e mostrar que a gente é crente, adorar, erguer as mãos, louvar, e aí a gente sai da igreja, a gente faz tudo ao contrário, né? Então, assim, é interessante pensar que o nosso corpo, ele é santo em qualquer lugar, né? E a gente tem que honrar isso, que Deus deixou isso para nós, né? Em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Ou seja, né, as tentações, elas vêm. Falar que na vida nós não temos tentações é mentira, né? Só que Deus, ele não dá, até a gente brinca, né, que Deus não dá o peso maior, o fardo maior do que a gente pode aguentar. E aqui fala exatamente disso, né?
ele dá as tentações de acordo com aquilo, ele permite, né, as tentações, não que ele dá, né, de acordo com aquilo que a gente aguenta. Então ele permite que a gente passe por situações, porque ele sabe que a gente é capaz de superar aquilo, desde que a gente esteja firmado nele, desde que a gente esteja junto com ele, né? E ele fala aqui, né, que ele estará sempre com a gente para ajudar a gente a vencer essas tentações. Ou seja, a gente nunca está sozinho. E se a gente nunca está sozinho, ele está sempre vendo o que nós estamos fazendo e ele está junto com a gente quando nós estamos fazendo coisas boas ou coisas ruins, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Em Tiago 1, 14 e 15 diz assim, né? Ceder à tentação é decisão nossa, ou seja, é nossa responsabilidade, né? Culpar a Deus é malandragem. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, Deus permitiu, né? Foi Deus que deixou. Você estava aí é porque Deus colocou, né? Por que Deus não tirou? Né? Se a gente for pensar nisso, lá em Gênesis ele não tirou a árvore, ele deixou lá. Ele só falou, gente, né, falou para Adão e Eva, não põe a mão, não toque. Ele não colocou uma cerca elétrica em volta, ele não falou assim, olha, né, aqui não tem, não pode e tal. Ele falou, não, tá ali. Né? Ou seja, ali já surge o nosso livre-arbítrio, né? Oi, lindão. Só desculpa interromper aqui, veio na memória assim, que você falando, e tem uma parte na Bíblia que fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tudo, posso fazer o que eu quiser, eu posso ver o que eu quiser, mas nem tudo vai fazer bem para mim, né? Sim, bem isso, Ana. Isso mesmo, né? E continuando assim, na questão do Tiago 1, de 14 e 15, diz assim, né? A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Ou seja, nasce em nós, né? Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. Ou seja, quando a gente cede, porque o que é o impulso, gente? Né? Só vou falar vou terminar o trecho e vou falar o que é o impulso. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. O que é o impulso? Né? Eu assisti uma aula uma vez, onde o professor dizia assim, que o impulso, ele faz parte da nossa sobrevivência. Por que a gente tem um impulso? Numa situação de... tem um bebê participando, olha só que lindo. Numa situação de perigo, né, a gente precisa ter esse impulso para a gente poder sair da situação. Então a gente tem que ter esse... Deus é perfeito, né? Quando ele fez o nosso cérebro, ele fez de uma maneira que a primeira parte do nosso cérebro que responde a estímulos, né, ele responde primeiramente com impulso. E se a gente for comparar essa primeira parte do nosso cérebro com algum animal, seria mais ou menos se a gente comparasse com um réptil, né? A cobra, um lagarto, por exemplo, ele não age de uma maneira pensando como a gente, né? Ele age por impulso. E o que ele faz? Se você chegar perto de uma cobra, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela não sabe se você vai bater nela, se você vai pisar nela, ela vai tentar fugir de você ou ela vai te atacar. Né? É isso que ela vai fazer. E a nossa parte do cérebro correspondente a isso faz exatamente isso. Na hora que vem a informação, a gente pula, a gente foge, a gente corre. Quando a gente responde, muitas vezes, de maneira que a gente não quer responder. E a nossa outra parte do cérebro que faz esse processamento, digamos assim, é uma parte que lida com as emoções, né? Então, assim, quando chega nas emoções, até esse professor dizia que é mais ou menos como se fosse o cérebro de um cachorro, né? Como que funciona? Não pensa, ele não raciocina. Então você pode brigar com o cachorro, pode xingar, pode bater. Se você chamar ele de volta, ele vem. Porque ele vem pela emoção, né? Ele não pensa assim, o Walter brigou comigo, eu não vou com o Walter agora. E a terceira parte desse processamento seria o córtex, né? Que é o que nós seres humanos temos. Nenhum animal tem isso. Que é a capacidade de raciocinar em cima de uma situação. Então, pensando nessa passagem bíblica, o que a gente pode pensar? Que nós temos um impulso, certo? Beleza. Então, assim, eu agi por impulso. Eu abri a internet e eu vi uma imagem que me chamou a atenção. A partir do momento que eu fico nessa imagem, eu já não estou mais por impulso. Eu já estou a nível, já estou pensando, já estou consciente do que eu estou fazendo. Eu já sei que eu estou fazendo besteira, né? Eu já sei que eu estou olhando, de repente, algo que eu não deveria estar olhando. E se eu permito que isso entre em mim, como diz a própria palavra, né? O pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Ou seja, se eu permito que isso entre em mim, eu já estou caindo, né?
Então, assim, de que forma isso? Eu estou deixando que o pecado tome conta do meu corpo, né? Então, assim, é pelo olho, é pelo toque, é por tudo. Então, a pornografia, muitas vezes, ela entra dentro da nossa casa, dentro da gente, porque a gente permite, né? Não foi Deus que deixou, nós permitimos, né? Eu tive a curiosidade, né? E na idade de vocês, isso é muito comum, ter a curiosidade de saber o que é, muitas vezes de dar uma olhada no que está acontecendo. E aí, eu olho e falo, nossa, e aí eu paro, e eu fico. Né? Se eu estou olhando pela curiosidade, olhei, já vi sair, pronto. Né? Não é legal, claro que não. Mas, como eu falei, né? Todo mundo é curioso. A Cíntia estava com o gato na mão ali, né? Existe um ditado que fala, né? Que a curiosidade matou o gato, alguma coisa assim, né? E por quê? Porque, assim, a gente é curioso. A gente tem essa coisa de querer descobrir, de querer ver. Então, é importante que a gente saiba dessas situações de maneiras corretas. Se eu tenho alguma dúvida com relação à questão de sexualidade, por que eu vou assistir uma pornografia? Por que eu vou ver uma pornografia? Na minha época de adolescência, por exemplo, como o Joel citou até na ministração de domingo, era muito mais difícil o acesso, né? Hoje, vocês têm o acesso em um clique. E aí, isso torna mais fácil e muito mais perigoso, né? Então, assim, é legal a gente pensar o que eu posso fazer quando me bate curiosidade com relações a assuntos de sexualidade, por exemplo. E quando eu falo de assuntos de sexualidade, eu não estou falando de somente atos sexuais, mas de todas as questões do meu corpo, o que está acontecendo comigo, é normal isso, não é normal. Então, o que é legal eu fazer? É eu conversar com alguém que seja da minha confiança. Não eu acessar um site para ver o que é. Né? Porque é que nem na ministração que eu falei a respeito de ideologia, né, junto com a Cíntia, é que nem a gente colocou. Aí fora, no mundão, tem muita gente deturpando e colocando informações erradas a respeito. Né? Nessas redes de pornografia, existem muita exploração de mulheres, escravidão de mulheres. Então, assim, muitas delas estão ali, muitas vezes, contra a vontade. E a gente, assistindo, vendo, tal, a gente está patrocinando esse tipo de mercado, que é um mercado totalmente errado. Né? Por que não a gente não pode patrocinar algo que acrescente na vida da gente? Por que não ver coisas que vai fazer bem para a gente? Né? Eu até vi aqui, em Eclesiastes 12, 13, eu acabei não marcando na minha Bíblia, eu escrevi tudo que eu ia falar, mas a Bíblia eu não acabei não colocando Eclesiastes. Aqui diz assim, né? Não, eu coloquei, desculpa. Ele coloca assim, né? Salomão escreve isso aqui. Para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte: tema a Deus, ou seja, nós temos que temer a Deus. E faça tudo o que ele mandar. Então, assim, tema a Deus e faça tudo o que ele mandar. É isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. É exatamente o que eu acabei de falar, né, há pouco tempo. Por mais que a gente esteja sozinho, num ambiente escuro, é que nem eu falei, o Espírito Santo e Deus está com a gente o tempo todo. Ele sabe exatamente o que a gente está fazendo, ele conhece os nossos pensamentos. Como eu falei um tempo atrás, ele sabe muitas vezes não, ele sabe o que a gente vai falar, mesmo antes da gente falar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, o que a gente está fazendo com os nossos olhos, né? Porque, como eu falei, o nosso corpo, ele não é um brinquedo. Ele não está aqui, é um pedaço de carne, um apêndice, como é colocado, né, em 1 Coríntios, não é um apêndice. Para quem não sabe o que é um apêndice é um pedaço de alguma coisa que não serve para nada, digamos assim. Não sei se alguém aqui já fez cirurgia de apendicite, né? O apendicite, o que é? Nada mais é do que o apêndice do intestino, que é uma tripinha pequenininha assim, que não serve para nada, como dizia um professor meu, só serve para inflamar, né? E a gente tem que tirar ele fora. Faz falta? Não faz. Agora, nosso corpo faz falta se tiver defeito, se der problema? Faz. Né? Alguém tem algum step aí? Não tem, a gente só tem esse.
né? E Deus foi tão perfeito que ele fez você de uma maneira única. Não existe outro. Não existe outro Joel, não existe outro assim. Ah, eu vi alguém parecido com você. Pode ser parecido, mas não é igual. Né? O parecido não é igual. O parecido não é o mesmo. As nossas digitais são diferentes. Tudo em nós são diferentes. Ou seja, somos únicos. E se Deus nos fez únicos, por que que a gente tem que passar por essas, muitas vezes, de estragar aquilo que Deus fez, né? Com pornografia, com N coisas que muitas vezes a gente acaba entrando, como eu mencionei a princípio, né? Muitas vezes por impulso, mas depois a gente passa a fazer de maneira consciente. Sabe aquela coisa? Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. Né? Ah, eu sei que está errado, mas ninguém está vendo. E isso não é legal. Oi? Vou falar uma coisinha? Claro. Acerca disso que você falou, quando a gente está sozinho, quando a gente está num lugar escuro, onde a gente acha que Deus não está com a gente. São nesses momentos que as tentações vêm e elas falam coisas na nossa cabeça. Uhum. E geralmente são desculpas pra gente pecar. Sim. Ah, é só um golinho. Ah, é só um trago. Ah, ninguém vai perceber. Ah, ninguém vai saber. Ou, ah, é só um vídeo. Ou, ah, eu tô muito estressada hoje. Então a gente fica procurando, a tentação fica procurando brechas na nossa vida. Uhum. A gente usa essas brechas como desculpa. Sim, sim. Então, na Bíblia fala para nós vigiarmos os nossos pensamentos. Sim. Porque o que nos faz pecar, eu acredito que são os nossos pensamentos. Então, porque a partir do momento que a gente peca, a gente está decidindo pecar. Todo pecado é uma decisão. Então, a palavra de Deus fala que a gente deve vigiar nossos pensamentos. E é por isso que a gente tem que saber, assim, de cor, alguns versículos. E na hora que a tentação vier, a gente fala, não, isso não é verdade. A Bíblia fala isso. E a gente consegue retirar esses tipos de pensamentos na nossa cabeça. Uhum. É bem isso mesmo. Eu acho que o que você falou é bem aquilo que a gente estava falando. Que a gente tem que, muitas vezes, tem que som a cabeça, né? E é interessante porque a gente tem que pedir para Deus o tempo todo para que Ele sonde os nossos pensamentos, que Ele sonde o nosso coração, né? Para que Ele saiba quais são as nossas intenções. E a gente sempre tem que estar atento a isso, porque Ele sabe, mesmo que a gente não peça, Ele sabe, né? Mesmo que a gente não fale para Ele sabe, Ele conhece, né? Ele sabe exatamente, que nem eu até falei, né? Ele sabe exatamente o que eu vou falar. Por quê? Ele me conhece antes de eu nascer, Ele conhece você antes de você nascer. Ele tinha planos para você. Ele tem, né? Planos para você. E aí? Né? Os planos dele, eu vou frustrar os planos dele? Eu vou fazer com que, deixa, os planos são dele, não são os meus. Mas quais são os melhores planos para nossa vida? Os nossos ou os dele? Né? Com certeza são os dele. E quando a gente começa a seguir corretamente tudo que ele tem para nós, a nossa vida começa a ser próspera em todas as áreas. Eu não estou falando de dinheiro, né? Estou falando de todas as questões. Família, saúde, sabe? Em tudo. Até financeiramente, sim. Mas por quê? Porque a gente é obediente a ele. Né? E se a gente for ver, que nem eu citei aqui Eclesiastes, né? Se a gente for ver Salomão, né? Em Provérbios, é uma lição, é uma escola, se você for ver. Eu fiz uma vez o Provérbios, que ele tem 31 capítulos, eu fiz de assistir uma vez por um capítulo por dia, né? De ler um capítulo por dia. Nossa, você aprende muita coisa, ele fala sobre muitas questões. Então, acho que é muito legal a gente pensar dessas questões. Fala, Lindão. Acho que o Alan falou alguma coisa, falou? Não, eu só concordei, só. Ah, então, beleza. E uma coisa que eu achei interessante, que quem não sabe, eu fiquei um tempo no 30 Semanas, né? E lá a gente tinha muitas essas questões de trabalhar essas questões de pornografia, de abuso, de todas as questões que muitas vezes a gente fala assim, nossa, né? Na igreja não tem essas coisas. Né, que nem a gente conversou com vocês já. É melhor a gente trazer para vocês essas situações do que a gente deixar que o mundão aí fora traga. Né? Então, na igreja tem sim, e tem adultos que passam por essas situações. Adultos que, nós tivemos o caso de uma pessoa que foi lá na frente dar o testemunho dela,
a respeito da questão de pornografia no meio do culto, né? Então, assim, por quê? No 30 Semanas a gente tratava dessas questões. E uma coisa que é legal a gente colocar, né, que a gente trabalhava muito lá, é a questão do quê? Como que eu posso fazer para me livrar dessas questões do pecado? É eu admitir. Então, assim, eu admitir que eu preciso de ajuda, eu admitir que eu estou errado, eu admitir que eu estou pecando. Então, assim, esse é o primeiro passo. É eu admitir. Eu preciso admitir. Certo? Uma outra coisa que é interessante é reconhecer, e é mais importante nos meus olhos, é reconhecer Jesus como seu único Salvador, né? Ele é o único Senhor e Salvador da tua vida. Então, assim, não é internet, não é Jesus. A partir do momento que a internet toma mais tempo da sua vida do que o seu tempo com Deus, né, é sinal que está fazendo com a tua vida, né? É claro, nós temos nossas coisas no dia a dia, temos nossos afazeres, responsabilidades. Até vocês colocaram agora há pouco aí, acordar 6 horas, 6h40, né? Eu também acordo cedo todos os dias. Todo mundo tem. Mas a gente tem que ter o nosso tempo com Deus também, né? Eu, por exemplo, agora há pouco eu estava conversando com meu pai, né? Com meu pai aqui da terra mesmo, né? Ele fez uma chamada de vídeo e a gente estava trocando ideia. Então, assim, todos os dias eu converso com ele, todos os dias eu falo com os meus irmãos. Peraí, e meu paizão lá em cima, não falo com ele? Deixo ele de lado? Né? É uma outra coisa que né, que é interessante a gente pensar. A gente precisa rejeitar a dominação do pecado. E como que é rejeitar essa dominação? É não permitir, a partir do momento que eu estou consciente do que eu estou fazendo, não permitir de continuar. E a partir disso aí, é legal, uma coisa que eu sempre falo, é legal a gente falar isso em voz alta. E se eu só pensar, né? E aí? É legal eu falar. Aqui não, bichão. Você não tem autoridade aqui, né? Aqui é templo do Espírito Santo, né? Aqui você não vai entrar. Então é legal a gente falar e a gente se impor, né? Como diz a Renata, a gente tem que pisar na cabeça do bicho e ele saber quem que manda, entendeu? E outra coisa que é isso, né? É muito importante é a gente procurar ajuda, né? Porque a partir do momento em que eu confesso os meus pecados, né? Eu estou colocando isso para fora de uma maneira que eu vou conseguir a ajuda de alguém. Então, assim, é importante eu fazer isso, né? A própria palavra diz que a gente tem que confessar os nossos pecados a alguém. E aí nós temos pai, mãe, pessoas da nossa confiança e também a nossa liderança, né? De repente, na minha casa eu não consigo ter esse diálogo. Na minha casa eu não consigo falar a respeito desse pecado. Se eu falar para minha mãe que eu abri um site de pornografia, por exemplo, eu vou apanhar dela, né? Vou levar uma coça dela. E aí? Se eu falar para minha mãe que eu vi uma foto na internet, eu vou apanhar dela, né? O Benício tem uma amiga e teve uma vez que aconteceu uma situação que a gente entrou no perfil dela, não lembro que rede social era, e a gente viu uma coisa meio esquisita. E aí a gente conversou com os pais dela, falou, cuidado, mas para ficar de olho mesmo, né? Nossa, os pais dela viraram cão com ela. Aí a gente conversou com ela, até ela falou pra gente, ela falou, nossa, vocês conversam de uma maneira tranquila. Os meus pais já brigaram comigo por causa da situação. Foi, nem era meu, tal, nem era. Coisa que ela curtiu e apareceu na rede dela. Então, assim, é interessante a gente tomar muito cuidado com essas questões. E se vocês, de repente, não conseguem ter esse relacionamento dentro de casa, vocês podem contar com a liderança. E o que é legal? É legal relacionado a esse assunto, né, que as meninas sempre conversem com mulheres, né, e os meninos sempre com homens, né. É interessante isso, para que as pessoas não confundam as coisas. Como eu falei para vocês, muitas vezes o inimigo está só esperando uma brechinha para entrar, né? Sim. É que nem o Thiago mesmo fala, né, que é importante a gente se arrepender, mas a gente tem que confessar, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nessa situação. O que mais, gente? Então, tinha falado, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Normalmente, quando as pessoas fazem essas coisas, elas meio que viram escravas disso. E aqui na minha Bíblia tá falando, né? Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Uhum. É bem isso. É por isso que eu falei, né, que a gente tem que tomar cuidado com a dominação disso, né? A gente tem que tomar cuidado porque
se a gente permitir, vocês já viram uma infiltração de água na parede da casa, algum lugar assim? Começa com uma gotinha, né? E de repente é uma trinca. E se você não tomar cuidado, se você não tratar pela trinca, o que vai acontecer? Vai abrindo, abrindo, abrindo. Quando você vê, abriu uma cratera na tua casa. Então o que é importante, né? É a gente não permitir essas pequenas fendas, né? Essas brechas, como a gente fala, né? A gente deixar todas fechadas. Porque a partir do momento que tem uma fendazinha e deu uma infiltração, arrebentar isso para não estragar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E se a gente deixar que essas situações dominem a nossa vida, é como se a gente deixasse uma infiltração entrar dentro da gente. Caramba, eu quero falar, mas eu esqueci, gente. Calma aí, me dá um segundo pra lembrar. Calma aí. Então, isso sobre a gente ser escravo das coisas, mano, é muito verdade, porque no final do ano, lá, né, do ano passado, lá Natal, eu fui passar lá com a minha família, lá, aí eu tava, tipo, meu pai ficar em outra casa e eu fui pra outra com a minha tia. Aí, tipo, como eu tava sem meus pais, né, o pessoal acha que eu vou fazer alguma coisa errada, porque eu só faço certo quando eu tô com os meus pais. Aí, tipo, começaram a fazer piadinha, tipo, ai, bebe, vai, a gente não conta pra ninguém ainda. Eu falei, gente, eu não preciso, eu não quero, porque eu não sou escrava disso, isso não me traz alegria. Tipo, eles ficaram assim, com uma cara caindo no chão. Teve gente lá que fez piadinha, né, pra descontrair o clima, mas é isso que eu queria compartilhar pra vocês. Muito bem, é isso mesmo, é que nem a gente falou, né? Você não tem que ser só cristão, ser correto, digamos assim, idôneo, só quando as pessoas estão olhando, né? Você tem que ser em todos os momentos. Quando você tem os princípios bem gravados no seu coração, você nunca esquece eles. Você pode estar numa festa, numa bagunça, o povo bagunçando, fazendo um monte de coisa, mas você vai ser, como a Cíntia falou, você vai ser a luz daquele lugar, né? Você vai fazer a diferença. E muitas vezes as pessoas vão perguntar para você, nossa, como que você consegue fazer isso? Um exemplo, né? Eu já ouvi isso. Como que você consegue fazer isso tomando Coca-Cola, né? Eu fui num evento uma vez numa chácara e o pessoal fazendo uma bagunça, uma maior zona, e eu tava tomando refrigerante. E eu tava bagunçando junto, eu tava brincando no meio da bagunça também. Aí o pessoal olhou para mim e falou, nossa, né? Você tá bebendo Coca e tá fazendo bagunça com a gente. Eu falei, gente, a minha felicidade não vem de uma bebida, né? Eu não preciso beber para ser feliz. Né? Então, assim, eu tenho Deus dentro de mim, tem algo maior dentro de mim que me faz feliz. Exatamente isso. Tipo, a gente não tem que deixar as pessoas falarem o que elas querem que a gente seja. A gente tem que deixar Deus falar o que Ele quer que a gente seja. Isso mesmo. Eu vi aqui, né, como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos preservar ele, né? Isso quer dizer que não devemos ficar mostrando ele para todo mundo e tal. Isso, perfeito, né? Eu atendi um homem, tá, esses tempos atrás, um paciente que eu atendi, e a pornografia dele estava ligada não a vídeos pornográficos. Ele ia atrás de menininhas que postavam fotos no Instagram mostrando partes do corpo. Né? Então, essa era a tara dele. Né? Então, assim, ele falava que não era questão de vídeos. Quando ele veio para mim com uma queixa de pornografia, eu achei que ele fosse viciado em vídeos, né? Alguma coisa nesse sentido. Não. A questão dele era o Instagram, e ele ficava no Instagram vendo fotos. E a Aninha falou isso, perfeito, Aninha. A gente não tem que ficar mostrando para ninguém que é somente nosso. Certo? Já ia falar, eu cortei, perdão. Eu tava lendo Romanos, né? Aí eu gostei muito dos primeiros 8 capítulos. Que eu fui lendo eles todos corridos, assim, eu li eles bem próximos. E eu percebi que todos falavam de justiça, né? Aí eu achei muito legal que falava que nós éramos escravos do pecado porque nós não conseguíamos cumprir a lei sozinhos. Mas quando Jesus veio, ele nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos cumprir a lei com graça. Então a gente não consegue fazer sozinho, a gente realmente precisa da ajuda de Deus. Em Lucas 4,16 também diz isso, né? Que Jesus veio para nos libertar. Né? Então é legal a gente pensar dessa forma. Né? Que a gente não é escravo do pecado. Né? Até aqui em casa, às vezes, a gente brinca, né? Que foi pago a preço de sangue, né? Imagina, tranquilo.
Você falou baixo, não atrapalhou, não. E uma outra coisa que é legal, gente, né, que eu peguei como exemplo para a gente pensar, em Gênesis 39, né, fala a respeito de José, né, quando ele foge da mulher, né, e assim, é interessante a gente pensar que ele tinha tudo para pecar. Ele estava ali sozinho com a mulher, e o que ele fez? Ele fugiu, né? Por quê? Porque ele sabia que sozinho ele não ia conseguir enfrentar aquela situação, né? E muitas vezes a situação está tão armada para nós que a gente tem que tomar cuidado. E se não tem outro jeito da gente se livrar daquilo, a gente tem que fugir, né? Então, assim, perfeito. Ele foi para cadeia, enfim, tudo. Por quê? Porque ele foi honesto. Mas ele foi honesto com ele e com Deus, né? Então, assim, tanto é que ele foi muito exaltado depois com relação à vida dele. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Quando a gente segue os caminhos de Deus, não tem como a gente dar errado, né? E por mais que a gente passe por alguma situação difícil, como o pastor Eduardo sempre fala, né? A questão de processos, né? Por mais que a gente passe por alguns processos na nossa vida, lá na frente a gente vai conseguir enxergar, né, a luz no fim do túnel, digamos assim, né? Todo túnel tem uma luz, né? E o nosso é Jesus, né? Essa luz. Eu ia falar que uma coisa de não ser... Uma vez eu ouvi assim, uma frase, não sejam influenciados e sim influenciadores, porque às vezes por curiosidade você entra em algum site, mas aconteceu uma vez uma coisa na minha escola, faz tempo. A gente estava numa sala de computadores, né, aula de informática, e uns meninos lá que estavam no fundo, eles entraram no computador para ver essas coisas. E aconteceu, juntou aquele grupinho lá de uma rodinha de menino porque o professor tava vendo. E aí aconteceu que eu também acabei vendo essas coisas. E eu queria só falar pra gente não ser influenciado, porque às vezes alguém vai falar, vê isso aqui, e a gente acaba vendo. Mas se a gente sabe o que é, assim, se a gente vê não, tem que falar, não quero, não preciso ver isso e tal. Porque às vezes a gente é influenciado a ver aquilo. Então, que a gente pode ser influenciadores, influenciar, não veja isso e tal, e não ser influenciado, né? Gente, e aquilo que a tia Cíntia já falou na pregação, de a gente saber nossos princípios, cara, é muito importante de você ter gravado eles no coração. É muito importante, é o que faz quando vem pensamentos errados. Esse princípio que tá gravado no seu coração luta contra isso. Isso mesmo, perfeito. Verdade, isso que o Alan e a Ana falaram. Porque quando você é influenciado, você olha para aquelas pessoas que te influenciam, e aí você tem gravado, né, o que Deus manda, o que Deus fala que é certo para você fazer. Então, se você está conectado com Deus, você passa a influenciar, né? Então, se você está conectado e se você vê a influência, você consegue se distanciar dela, né? E talvez não cometer ou não ser influenciado por aquelas pessoas. Às vezes até você sabe o que eles estão fazendo e a pessoa fala, quer ver isso aqui, e o medo, a vergonha de falar não, e o que ele pensando que eles podem falar, você acaba não falando sim, tá? E por causa da vergonha, por causa do medo do que vão pensar, você acaba falando sim, não fala não. Então, A gente tem que ter vergonha de ver. Gente, imagina se Noé tivesse sido influenciado pelas pessoas que falavam que ele tava doido. Não ia ter arca. Exatamente. Não ia ter a gente. Posso acrescentar mais uma coisa? Aí eu prometo Claro. que eu acabei, tá? Minha cota de comentários do dia. Não, você é muito bem-vinda, pode comentar à vontade. Eu não lembro em qual livro da Bíblia tá, mas na Bíblia fala que se a sua mão direita te faz pecar, que você a corte fora, que se o seu olho que te faz pecar, que você o corte fora. É lógico que a gente não pode fazer isso, né? Mas a gente pode evitar situações que a gente sabe que nos levam a pecar. Sim.
Então, é o famoso não dá sorte pro azar, né? Então, se você sabe que você ir em tal festa, você vai querer beber, meu, não vá. Ou até, não vá até você saber que você pode ir sem querer tomar essas decisões. Se você sabe que o seu problema é estar sozinho no quarto, então não vá com o celular, igual o Joel falou na pregação dele. Então, era isso que eu queria falar. Pra gente Perfeito. evitar essas situações que a gente sabe que a gente está inclinado para pecar. Aí, valeu, Mateus 5. É isso aí. O Walter, acho que ele foi tirar uma foto, deu um flash e ele. Tava ligado o flash, tá? Coisa de tiozão. A minha mãe falou esses dias algo parecido com o que a Raia acabou de falar. Não, a gente não vai, sei lá, tirar o nosso olho ou cortar a nossa mão, mas eu acho que tem muita vez isso que o Alan e que a Madu também falaram. Quando a gente sabe que vai ser influenciado ou que ir para tal lugar, conviver com tal pessoa, faz a gente pecar ou faz a gente passar por situações que a gente não sabe o que fazer, a gente precisa sair daquele lugar, a gente precisa se distanciar. E fazer isso às vezes é muito difícil, às vezes a gente precisa de ajuda e às vezes a gente erra e continua andando com aquela pessoa, mas eu acho que com a ajuda das pessoas, tanto da nossa família quanto aqui do nosso grupo, a gente consegue se afastar dessas pessoas e, igual o Walter falou, manter o nosso corpo no que Deus quer pra gente, né? Eu achei isso muito legal. Gente, sobre isso. Esses dias com a minha mãe, e daí, tipo, que nem a Isabela falou, se você tá com uma amizade ruim e tá te influenciando, você tem que afastar ou ajudar ela. Você sabe que você não vai aguentar o peso, você sim tem que se afastar. Eu tava com algumas amizades que estavam me influenciando por um lado ruim. Daí eu conversei com a minha mãe e tal. Quando essas pessoas fizerem algo que você não gostar ou coisa assim, afasta delas. Afasta nisso que elas forem fazer. Conversar, tipo, de boas na sala, sim. Mas quando elas estiverem fazendo isso, você afasta delas. Elas vão perceber que quando você estiver perto, você não gosta disso. Oi, gente. Em alguns momentos tem que se afastar mesmo de algumas coisas. Oi, Madu. Gente, quando a mãe de vocês fala não vai, ou eu não tô gostando muito dessa tal pessoa, ouçam, tá? Porque Deus que fala isso pras mães, ok? Verdade. Mãe sabe até do tempo. Mãe fala assim, leva a blusa, né? Leve guarda-chuva, leva. Leva. Exatamente. Nunca dá certo, mas beleza. Bem isso. A Renata disse que o pecado é a mesma coisa que você carregar um morto nas suas costas, né? Uma hora ele vai feder e você vai continuar carregando e ele vai piorando cada vez mais, né? Vai ficando cada vez mais podre nas suas costas. Me lembrou um pouco da pregação da Ana Lívia, que ela estava falando. Se você andar com o grupinho de maconheiro da sua escola, por mais que você não seja maconheiro, as pessoas vão pensar que você é maconheiro. E com o tempo, por mais que seja aos poucos, demore tipo meses ou se pá anos, você vai começar a ser influenciado por isso. Então acho que a gente tem que meio que sair desses ambientes. Teve uma época que eu fiz amizade com umas pessoas e elas realmente não estavam me influenciando pra nada bom, tipo, literalmente nada. E, nossa, foi muito difícil me desapegar delas, porque, tipo, eu tinha um vínculo forte. São pessoas que eu ainda amo, mas, tipo, não vale a pena. Você tá vendo que não é saudável pra você, claro que você não vai destratar a pessoa, largar ela de canto, tipo, você não me serve mais, mas evita. Evita um pouco o contato, porque por mais que você tente não ser, você vai acabar sendo influenciado de alguma maneira negativa. Isso vai te fazer cair em pecado e vai dar uma bagunça. É isso mesmo, Evelyn. Madu, você colocou ali, né? E você nunca ouviu a história da caixa de ovos do porta-mala, você está sendo cristão errado. Você quer esclarecer?
Gente, é tipo a história assim de uma menina lá que vai pra festa, se eu não me engano. Aí a mãe dela fala que pra Jesus ir com ela. Aí ela fala, só se ele foi no porta-mala. Aí nesse porta-mala tinha lá uma caixa de ovos e tipo, ele sofre um acidente, todo mundo que tá no carro sofre um acidente feio, tipo, e a única parte que fica intacta do carro é o porta-mala. Não quebra nenhum ovo, né? Gente, não acredito que vocês nunca ouviram essa história, Eu já pelo amor ouvi. de Deus. Meu Deus. Ok. Bom, eu ia concordar com a Evelyn que existem amizades que, se você for analisar, parecem ser boas, mas na realidade elas só querem te arrastar pro lado que não é bom. Então, é bom afastar. É difícil, sim, mas depois você percebe que com aquela pessoa você não estava assim de novo, cumprindo o seu propósito. E é isso, sejam mais duros na queda e não deixem ser influenciados. Aleluia. Nossa, sim. Gente, então é joelho no chão e cara no pó pra esse corona acabar. Amém. 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 Amém, amém. As amizades, provavelmente. Sim. Eu acho que ansiedade, depressão e talvez insegurança, acho que é isso. Eu concordo com a Manu. Segurança. Eu acho que é a Eu acho que- pornografia. Eu acho que é a pornografia, né? Depressão e amizades. Eu acho que ultimamente a escola também tá sendo um deles. Na busca por aceitação, a Lauren colocou, se achar insuficiente, se comparar, ficar com medo de estar fora do padrão. Deus sempre vai ser o nosso socorro, igual, tipo, teve um tempo que eu tava, muito insegura com muitas coisas sobre mim e tal. Aí eu tava um dia lá no Force, aí uma pessoa veio orar por mim e ela falou exatamente tudo que eu precisava ouvir, sabe? Que, tipo, Deus diz quem eu sou, Ele me fez assim, eu sou perfeita. Entendeu? Então, se Deus tá falando que eu sou perfeita, cara, eu sou perfeita, porque Ele é Deus, Ele não comete erros. Globo não pode, Globo não é de Deus. Tem que ser Record. Não. Gente, não. Agora imagina, todo mundo lá de pijama lá no chão, chorando só do Chava. Ai, Eu achei que a gente tá dormindo. Isso a Globo não mostra. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. tchau, pessoal. Boa Galera, noite. tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu não vou dormir de ansiedade por causa dessa festa, gente. Vou ficar até dia 25 de olho aberto. Vai chegar lá só com os olhos tudo inchado. Isso. Beleza. Eu Tchau, acho tchau. que a Deus pergunta que abençoe. não quer calar é qual que vai ser o próximo tema de domingo. Exatamente. Também, ó. E ainda eu fiquei sabendo que vai ser uma certa pessoa aí que é... Vixe. Nossa, vai ser... Vixe, você pra encerrar ainda? Eita! Nossa. Um estralo de ouro. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.